Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Iniciando mais um devocional essa manhã, dia 5 de novembro de 2025. Estamos fazendo leitura no livro de 1 Samuel. Hoje a gente já inicia o capítulo 4, mas nesses dias que já pegamos Samuel, Deus já falou tremendamente aos nossos corações de várias situações, né? Da mãe de Samuel que orou, né, pedindo um filho, dela ter gerado um profeta da casa de Deus, um homem que não se desviou do caminho do Senhor. E isso é um motivo de orgulho para essa mãe, né, de honra a Deus. Mas também a gente viu o pecado dos filhos de Eli e a sua negligência, a negligência de Eli com seus filhos. E aqui no capítulo 3 de ontem a gente viu que Samuel recebe uma profecia da parte de Deus contra a casa de Eli, né? Pelo que os filhos de Eli faziam. Deus já alerta a Samuel, né? Samuel tem a primeira visão dele e já tem que dizer, imagina, porque quem tem esse dom de profecia, irmão, para falar algo desse jeito, é duro, não é qualquer pessoa que consegue falar, não. Né, falar algo contra a casa de uma pessoa, falando que o Senhor quer distância dessa pessoa, é difícil. Mas, né, Samuel teve que dizer ali, colocou ele contra a parede e ele teve que falar. E agora a gente já começa a ver o desenho no capítulo 4, a gente vai ler. Já começa a se desenhar a justiça de Deus contra a casa de Eli. O Senhor falou, o Senhor alertou, mas não deram ouvidos, nem Eli, nem os seus filhos. E Eli ainda fala mais no capítulo 3, que seja feito como Deus quiser. Ele não tentou nem mudar o curso da história, o rumo. Deus falou algo, mas eu tenho certeza que se ele procurasse mudança e arrependimento, se ele tivesse falado sobre isso aqui, ó, porque aqui nem mostra que ele falou que Samuel viu aos filhos, que os filhos iam morrer. Ele acabou entregando, né? Entregou na mão do Senhor, e o Senhor fizesse, ele falou, e o Senhor faça o que for bom, o que ele achar melhor. Imagine. O homem foi negligente até falando que os filhos iam morrer. É difícil. Tem gente que nem deparando, né? Nem se deparando com algo tão grave toma uma atitude. Ainda disse que seja feito como Deus quiser. Covarde. Covarde. Covarde, negligente. Né? Parecia aqui que ele já tinha até medo, né, dos filhos. Então, vamos ler o capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. Olha só, os filisteus vêm contra os israelitas. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Saiu a peleja contra os filhos e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E disputaram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo do arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias,
e estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é tomada. Hófni e Finéias são mortos. É o que a gente já começa a ver aqui do capítulo 5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era a vida de Israel. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram a arraial e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós. Quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus como eles. E serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente a pelejar, e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus. E mortos 2 filhos de Eli, Hófni e Finéias. Olha só, eu vou dar continuidade porque a gente vai encerrar hoje. Mas aqui você já vê uma enorme diferença até com os inimigos. Hófni e Finéias não estavam nem aí para que o Senhor pudesse fazer com eles. Eles não temiam a Deus. Diferente até dos inimigos dele. Os filisteus disseram: ai meu Deus, o que é que vai ser de nós agora? A gente vai lutar contra os deuses, né? Porque ele não sabia que era um Deus, né, todo-poderoso, contra os deuses que fizeram eles regressar do Egito, que já tinha escutado tantas histórias da tomada da terra prometida. Então aqui eles sabiam quem era Deus e quão pesada era a mão do Senhor. Os inimigos. Vocês não estão entendendo não, gente. Acredite, os inimigos deles temia mais ao Deus deles do que eles. Eles nem se importavam com a justiça de Deus, nem de quem era Deus. Mas aqui os inimigos estão dizendo: meu Deus, estamos agora perdidos. Vamos morrer, a gente vai pelejar. Aqueles assim, ó, ser varonilmente, tipo assim, né? Seja homem. Nós somos uma nação. Então vocês vão ter que pelejar. Aqui os líderes, talvez, dos filisteus, falando aos filisteus: ó, seja corajoso. A gente vai pelejar varonilmente, a gente vai pelejar pela nossa nação. Dê o que der, mas nós vamos. E, aleluia, mas eles foram já temendo, porque eles sabiam que eles iam se deparar com Deus. Só que o que eles não sabiam é que Deus não estava nessa peleja. A arca podia até estar, mas na mão de quem não deveria estar, a arca, ela não adianta de nada. O que importa é a presença do Senhor, que não estava ali. Porque aqui o Senhor estava pesando a mão sobre a casa de Eli. E você vê como uma nação inteira paga.
pelo pecado. Porque aqui já tinha morrido 34 mil homens. Por erro de uma liderança fracassada, sem temor a Deus, pecaminosa. Meu Deus, é forte, viu? É forte. Se levantasse um aqui do povo israelita para matar Ofni e Finéias até antes. Porque tem hora que tem que surgir um corajoso. Claro que as coisas são como Deus, Ele planeja. Mas eu já falei disso aqui. Tem hora que tem que subir um corajoso para tirar o mal do meio do povo. O povo sabia já que eles estavam nessa miséria. Era para levantar um corajoso de Israel e degolar os dois. Porque estava trazendo o pecado para o arraial e aqui todo mundo paga. Sabe por que paga? Por causa da omissão. Quantas pessoas estão pagando, nós estamos pagando pela omissão. Até no nosso país. O país dos conformados. Nós nos conformamos com tudo. Tá assim? Fazer o quê, né? Não tem nada para fazer? Tem para fazer, minha filha. Juntar os brasileiros todos para orar por essa nação. Para mudar o rumo da história. Oração muda até coração. Coração duro. Oração muda caráter. Oração muda a personalidade. Precisamos, através da oração, varrer a imundícia, varrer e começar em nós. Varrer essa questão da gente sempre querer barganha. Sabe? É só benefício próprio. É uma cultura do nosso povo. Uma cultura errada. E começa, né, da alta cúpula, né? Porque é uma hierarquia. E termina em nós. Então, antes de mudar em cima, tem que mudar embaixo. A raiz. O nosso povo precisa mudar. Acordar, despertar, lutar. E aí, a omissão, o conformismo, acaba acontecendo muitas coisas. Paga-se o preço, e preço de morte, muitas vezes. Né? E aqui foi uma omissão de Eli. A omissão também do povo de Israel. E pagou um alto preço. Aí você vai dizer assim, meu Deus, morreu 34 homens inocentes, porque quem estava errando era 2. Ninguém estava inocente. Vocês lembram que lá o povo de Israel estava se corrompendo? Ele falou. O povo está se corrompendo. Ele não, o profeta falou, o povo está se corrompendo por causa do pecado dos seus filhos. Lembra? Lembra que às vezes a gente pensa assim, se fulano faz, eu vou fazer também. Começa a se corromper também, aqui ninguém estava inocente, não. O povo, ao invés de fazer a diferença, de mudar, de orar ao Senhor, para que já tivesse exterminado esses homens do meio dele, estava, não.
Se os filhos de Eli, que são sacerdotes, estão fazendo isso, o povo também começou a se corromper. Então ninguém estava aqui mais. Estava indo conforme a maré. Se a música tocar dançante, dança. Se a música for lenta, dança lento. Tava o povo aqui que morreu, tava inocente? Tava não. Tava não. Muitos também estavam cometendo o mesmo erro. Que às vezes é mais fácil seguir o erro. Ah, porque todo mundo faz. O que tem, né? Pra mim tem muita coisa, porque Deus tá vendo. E a justiça do Senhor, eu tô fora. Tô fora. Então eu não quero ser igual, né, a todo mundo. Quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero fazer o que agrada ao meu Senhor. Porque quando a justiça vem, ela é implacável. Meu Deus, é forte, viu? É forte, Jesus. Jesus nos abençoa, Pai. Vamos continuar. Então ocorreu um homem de Benjamim saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou Eli, estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. E disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras, e delas surge hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande mortício entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Deus foi tomada. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já homem velho e pesado. E havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. É forte, né? Aqui morrem os 2 filhos, morre Eli, e o filho de um deles nasce até antes da hora, por causa do susto que a mulher levou. E finalizamos o capítulo 4. Mas, como eu falei, ela aqui relata novamente sobre a arca, né? Que a glória de Israel foi embora, porque a arca representava a presença de Deus. A arca era a presença do Senhor ali. E eles levaram a arca para a guerra com o intuito de que o Senhor estaria ali presente e os protegeria.
Só que não adianta você levar o nome de Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Não adianta você levar o nome de Deus e não ter a presença do Senhor na sua vida. Você pode até levar o nome, você pode até levar, ó, João de Deus, João que prega, né? Porque tem tantos nomes hoje assim importantes, né? Sobrenomes, né? Não vou citar nomes e sobrenomes, mas tem tantos hoje muito importantes. Leva a palavra, ganha pela palavra, come pela palavra, mas a presença já se foi há muito tempo. Porque muitas pessoas deixam o pecado entrar, a soberba entrar, o eu entrar e manda Deus se retirar. Até leva a arca, mas a presença do Senhor não está ali, não está mais com você. Tantos levitas que só estão louvando música gospel por causa do seu cachê, cantores gospel, por causa do benefício. Leva a arca, né? É uma música gospel, mas a presença já se foi há muito tempo. Na sua vida oculta, Deus já não está mais. Outro dia eu vi um vídeo, né, de uma mulher que pregava com aquela intrepidez. Mas na vida dela, com as amigas, ela bebia, ela ia para shows. Show do mundo. Tava em tudo quanto era festinha. Ninguém tava vendo mesmo, né? O pessoal que fazia a agenda dela não sabia dessa parte obscura. E ela pregava sobre conserto para o povo se alinhar com Deus. Ofni e Finéias foram mortos, viu? Foram mortos por brincar e por não temer a mão do Senhor. Tá? É isso. Tudo tem consequência. Eli também, né? A tristeza maior dele foi que a arca foi tomada por negligência. A arca foi parar no território inimigo. E aí? Foi-se a glória de Israel. Cadê? Cadê o Senhor? Cadê Deus? Você está deixando o pecado entrar dentro da sua casa, na sua vida. Depois você vai dizer: foi-se a glória da minha casa. A presença de Deus não está aqui. Porque você abriu a porta para o pecado entrar. É grave, viu? Que a gente venha refletir sobre essa palavra. Que a gente não venha ser como os filhos de Eli, que não temem a Deus, que a gente tema o Todo-Poderoso. Que antes de fazermos qualquer coisa, a gente consulte ao Senhor. Que a gente não permita que a glória dele saia da nossa casa e da nossa vida. Que nós fiquemos atentos. Para não agir assim, ó,
para não agir levianamente, sem se importar com o futuro, com o que vai acontecer, porque tem muitas vezes que a gente fica agindo de forma leviana, não se importa com o que pode acontecer. Mas a justiça chega para todo mundo, viu? E cuidado você, principalmente, que carrega a arca. Cuidado você que carrega a arca. Amém? Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, obrigada por mais esse devocional. Obrigada por essa palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa, nos protege. Nos dá uma semana assim, Pai, extraordinária. Embaixo da Tua palavra, da Tua proteção, da Tua presença. O Senhor é bom e toda a terra está cheia da Tua glória. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda e nos faz enxergar a verdade. O Senhor é a verdade. Obrigada por tudo. É isso que nós choramos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Bom dia.